Olha, eu falei para você há pouco, prepara o café. Você já preparou o seu café? Então senta que lá vem coisa boa. Nós vamos falar sobre procrastinação. Você sabe do que se trata? Para destrinchar este assunto e nos deixar numa energia elevada e nos ajudar a nos conhecermos, eu recebo hoje a terapeuta integrativa e também Master Coach Luciana Lemos. Bem-vinda! Muito obrigada. Para o reforço desse time de papo, eu convidei também a psicóloga em foco em orientação vocacional. Ela é a Regiane Pinheiro. Bem-vinda. Muito obrigada. Muito Meninas, obrigada pelo convite. Eu que agradeço por vocês terem aceito. Para começar aqui este bate-papo, esta roda deliciosa de um assunto que ele é tão atual, né? Vocês vão explicar para quem está em casa, nos assistindo, nos acompanhando e falar o que é a procrastinação. Por favor, começando pela Luciana. Eu costumo dizer que a procrastinação é o famoso deixa pra lá, deixa pra depois. Deixa para depois? Como assim? Deixa pra depois eu faço isso. Eu tenho algo mais importante pra fazer e você acaba procrastinando o que de verdade você teria que fazer. Certo. Na verdade, assim, né? É o deixar para depois, é o acumular, né? Então a gente acaba tendo o olhar que as pequenas coisas são grandes coisas e elas se tornam grandes porque você vai tendo um acúmulo. Então parece que você está sempre sobrecarregado e assoberbado. Então vou deixar para depois. Amanhã eu faço. Aquela louça que eu tenho que lavar, depois eu lavo. Aquele trabalho que eu tenho que entregar, puxa, não curto muito, amanhã eu faço. E aí você acaba procrastinando. Agora, tanto a pergunta é tanto para a Luciana quanto também para minha convidada, a Regiane. O que faz um ser humano procrastinar, hein, gente? Bom, na verdade, assim, normalmente a ansiedade e tem uma ligação muito forte com a questão da psicologia, é o medo do fracasso. Então, assim, eu prefiro deixar para depois porque eu posso correr o risco de fracassar. Então, assim, acaba sendo mais cômodo eu não tentar para não passar pelo risco do fracasso. Então, eu deixo para amanhã, eu deixo para depois, eu deixo para outro mês e eu acabo procrastinando. E vai protelando a vida também. Tem algo muito interessante, Roberto, que nós aprendemos a procrastinar desde pequenos. São hábitos que nós vamos criando. Como esse, por exemplo, um medo de ser rejeitado. Por exemplo, um exemplo assim bem simples, a questão do não merecimento. Muitas vezes nós pais fazemos isso, a gente acaba repetindo o que nós aprendemos, né? Então, olha, você não está merecendo, você não merece. Vai embutindo um sentimento que eu não vou fazer porque eu não mereço. Ou muitas vezes também vale lembrar o pai que fala, não, isso não é para você. Também Né? tem muito isso. Isso não é para você, você não vai conseguir, é muito distante. E eles não fazem isso por mal. Não faz por mal. É uma questão de preservação. Então, assim, eu já passei por essa dor e eu não quero que você passe por essa dor. Então, você acaba aqui replicando o que você aprendeu, até você se autoconhecer, na verdade. Por isso que é muito importante o autoconhecimento, que quando você para se autoconhecer e entender que não é bem assim. Eu posso funcionar de uma outra forma, né? Eu posso ter outro comportamento e você pode quebrar isso. Você que está em casa, está se identificando aqui com o papo? Então entre aí nas nossas redes sociais, no Instagram, @programa Te Convido. Aproveite também para se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Programa Te Convido. Aperte o sininho, dá aquela moral para a gente crescer e também compartilhe, viu, o vídeo, porque é muito legal a gente poder passar este assunto para tantas outras pessoas que, assim como você que está em casa, por algum momento na vida, já passou ou está passando por uma situação como essa de simplesmente se procrastinar, né? A pergunta é, como deixar de se procrastinar? A palavra é difícil, gente, porém o assunto é muito sério. É um trava-língua, já começa por aí a procrastinação. Tem várias dicas, assim, uma muito simples que eu gosto de falar é você trazer a sua mente para o agora. Eu trabalho muito isso na terapia integrativa, com a meditação e a respiração. Então, o que acontece? Hoje o ser humano está com a mente cada vez mais acelerada. A preocupação é a má gestão da nossa imaginação. É você ficar muitas vezes a gente procrastina por causa disso. E se eu fizer e não dá certo? E se eu fizer? Então, quando você traz a mente para o agora, tem um dado assim
que eu gosto muito de compartilhar, que Por favor. eu vejo que traz clareza para as pessoas, para a gente ter uma regrinha assim, a se seguir. 70% do dia estar com a mente plena no agora. E é um desafio isso hoje. Eu costumo dizer que 10% você vai até o passado, como se fosse uma biblioteca que você visita e volta. E o futuro, você ter uma visão positiva desse futuro. Sim. Então, você vai ser um bom gestor da sua imaginação, trazendo essa visão positiva. Então, quando você vive o agora, você procrastina menos, porque você trouxe o que eu preciso fazer agora para o resultado. Isso. Então, eu respiro fundo e a meditação traz esse exercício. É como se você vai para a academia. Então, você se exercita, você fortalece esse músculo. Na meditação, você fortalece a musculatura do agora. Então, eu gosto muito dessa dica do agora, de você trazer a mente para o agora. E também você, como a Rê falou, dividir. Muitas vezes você vê o que você precisa fazer, aquela tarefa, como algo muito grande. Eu tenho muitas fichas, eu tenho muito trabalho, então divide em blocos e faz em blocos. Eu gosto muito de trabalhar com essas duas. Tem várias outras dicas, mas essa já vai ajudar bastante. O papo tá delícia, né? E você, tem se procrastinado aí do outro lado? Como que a gente faz, né, para seguir, para fazer de fato a vida valer? Porque quando a gente faz a vida valer, isso nos traz felicidade. Mas ao mesmo tempo, quando você tem essa atitude de se procrastinar, né? Que eu tô amando esse termo. Tô amando esse termo, que nada mais é do que se prostrar. Sim, ficar parado, cruzar os braços e ver a banda passar. Faz isso não com a tua vida. Já sai na frente de baliza e faz o milagre acontecer por você mesmo e para você. Não é, Regiane? É muito interessante o que a Luciana tinha comentado, porque essa questão da gente pensar no aqui e agora, se a gente focar no aqui e agora, a gente também reduz a nossa ansiedade. Porque se a gente pensar de uma maneira bem simples, né, o que é a ansiedade? A ansiedade é viver antecipadamente o futuro que não aconteceu. O que é a questão da depressão, quando eu fico muito preso ao passado. E nós precisamos viver o agora, né? E o bom futuro, ele está ligado totalmente àquilo que você constrói no presente. Com as suas ações. E aí tem várias dicas, né? É o que eu estava comentando com a Luciana antes da gente entrar no programa, a importância de todas as técnicas, de todas as teorias, de tudo que é feito e que contribui, né? Porque, na verdade, assim, a gente tem aí a questão do exemplo da formiguinha, né? Da importância de você começar com as pequenas coisas. Então, por exemplo, pegando aí a dica para um ambiente profissional, a questão do trabalho, o que isso impacta na vida de uma pessoa é você começar, poxa, eu tenho um determinado projeto, um determinado trabalho que eu preciso realizar. Então, eu preciso dividir esse trabalho em pequenas tarefas. E eu programar o meu dia de acordo com as pequenas tarefas. E é muito bacana quando você faz o checklist, quando você tica realmente aquela pequena tarefa que você fez, né? Porque o detalhe que essa coisa do deixo para depois, você vai acumulando um monte de pequenas coisas que viram uma grande coisa. E vai pesando. Vai pesando, você fica muitas vezes com a mente inquieta, você fica esgotado, você fica estressado, com a sensação que fez um monte de coisas e seu dia não rendeu. Então, uma dica bem pontual é começando pelas pequenas coisas. Outra dica é você determinar tempos, né? Então, tem algumas regrinhas dos pequenos 5 minutos, tem também a técnica Pomodoro, que é uma técnica que trabalha, né? Que com 25 minutos você foca num determinado trabalho que você quer fazer. Puxa, aí eu tenho que responder meus e-mails, mas responder e-mail é, por exemplo, um item. Mas quanto tempo eu levo para responder cada e-mail? Meus e-mails são objetivos, não são objetivos? Quanto tempo eu levo? Puxa, então eu vou colocar lá 25 minutos para responder meus e-mails. Só que nesse meio tempo, eu tenho que deixar isso focado, focar neste trabalho, não atender telefone, evitar de responder um WhatsApp, ter o foco naquilo que você está se propondo. Então, essa é uma boa saída quando você tem o planejamento, quando você coloca seu projeto e quando você
determina pequenas tarefas para a realização desse projeto. Muito bem, ligou a televisão agora, não sabe do que nós estamos falando? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, este é o Te Convido e o papo hoje é sobre procrastinação. Para isso eu estou recebendo aqui a Luciana Lemos, que ela é terapeuta integrativa e Master Coach, juntamente com Regiane Pinheiro, que é psicóloga com foco em orientação vocacional. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, aqui da Vila Mariana, o nome dela é Cris Moura, e a pergunta é a seguinte: tem pessoas que fazem uma ação inovadora uma única vez, acham que fizeram isso como um todo, argumentam que já fizeram de tudo. Isso também pode ser considerado como uma procrastinação? Depende, né? Eu não entendi exatamente quando ela diz essa questão do todo, porque na verdade depende a quantidade, né? Aí que tá, se a pessoa, às vezes ela coloca uma tarefa, né? Um projeto, digamos assim, e isso virou macro, porque dentro desse projeto ocorreram várias ações. Certo. Ela pode procrastinar quando ela vê aquilo, ela vai acumulando várias ações em cima daquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo de dia a dia, vou lavar uma roupa. Lavar uma roupa não é ligar a máquina, lavei a roupa. Não, eu tenho que separar as roupas, eu tenho um percurso, eu tenho que colocar lá os produtos na máquina. Então, assim, às vezes dá-se a impressão de um grande projeto e que eu já, poxa, estou deixando isso para depois. Então, depende, se a pessoa teve o projeto, se ela teve aquela grande ação, fiz um grande projeto, e ela deixou de fazer, porque também acontece a questão do perfeccionismo, né? Às vezes tem pessoas que têm a dificuldade de chegar nesse grande projeto porque ela quer que saia perfeito, ela não consegue pensar que, de repente, antes feito do que perfeito. E ela vai acumulando um monte de coisas, porque não, ainda tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e ela deixa de realizar. Pode acontecer dela procrastinar. E ao mesmo tempo também, eu acho que nós temos aquele perfil de pessoa que acha que fez a ação uma única vez na vida, como por exemplo, acordei cedo hoje, distribuí currículo, né? Tô desempregado, acordei cedo hoje, fui distribuir currículo. Cheguei em casa no fim do dia, não resultou em nada, não consegui uma vaga. Vou me prostrar, porque não consegui, e aí? Então, não é um hábito de insistência também? Não deu certo hoje? Amanhã eu vou repetir o mesmo processo. Na verdade, é a disciplina, né? Você precisa criar essa disciplina. O que pode estar acontecendo, linkando essas duas questões, às vezes a pessoa dá, sabe aquele famoso passo maior que a perna? Então começa grandes projetos. Eu sou sedentária, não faço nada, mas amanhã eu já vou correr 5 quilômetros. E aí eu vou acabar ficando muito cansada, vou ali inconscientemente pensar assim, será que isso vai realmente me ajudar? E aí não vai mais. Então eu gosto muito de uma outra técnica. Qual que é de pequenos passinhos, passinhos de bebê. Você começou hoje um novo projeto? Então começa por tarefas que você sabe que você vai dar conta e faz um planejamento para a sua semana, para o seu mês. Posso completar uma coisa em cima disso, pegando o gancho da Lu? A questão da expectativa versus realidade. Ela se torna um abismo quando eu crio uma expectativa ou eu determino algo maior do que eu posso cumprir. Então, às vezes acontece até um exemplo, a academia, a gente sempre começa a academia às segundas-feiras. E no maior gás, né? Você vai que nem balão, sobe com força. Eu vou, né? Só que assim, ir à academia, ou você determinar, poxa, eu quero perder X quilos, né? Eu tenho que colocar uma meta que eu possa cumprir. Então tem que ter expectativa e realidade. Eu vou conseguir? Puxa, eu preciso ler. No meu trabalho estão exigindo aí que eu faça a leitura de alguns livros, de algumas literaturas. Poxa, aí eu vou ler um livro super grosso, eu não gosto de ler. E aí? Puxa, eu vou determinar quantas páginas de um livro eu consigo ler. Né? Não são coisas grandiosas. Como disse bem a Lu, essa questão dos pequenos, por isso que tem a comparação de começar com os passinhos, fazer o trabalho da formiguinha. São pequenas ações. Puxa, então eu consigo ler 2 páginas. Né? Então eu vou colocar uma expectativa que eu consiga cumprir. Puxa, eu quero o ano que vem, eu quero ter perdido uns 10 quilos. Mas espera aí, eu tenho que começar agora com pequenos passos. Então será que 10 eu vou atingir? Então a gente precisa tomar o cuidado
com essa expectativa e com a realidade, porque aí causa frustração e o grau de ansiedade aumenta, porque chega lá, aí já começa o sentimento de fracasso, que também ocorre a procrastinação crônica, que precisa ser tratada quando eu já compro aquele fracasso. Poxa, já não vou tentar mais nada. Então, acaba sendo cômodo, eu não vou assumir isso porque não vai dar certo. Mas para você que está em casa acompanhando, não se sinta fracassado. Eu acho que sempre há tempo de você se reformular, há sempre há tempo de você fazer de um novo modo, de uma nova forma, de um novo jeito. O importante é não desistir, o importante é sempre insistir e resistir. Porque muitas vezes também é preciso a resistência, né, gente? E principalmente, no meu ponto de vista, é aquela coisa de você não deu certo uma vez, tenta de novo. E tá tudo bem. Fracassou uma vez, não se deprima, não se decepcione com você mesmo. Porque mesmo que você tenha tentado algo e não deu certo, esse algo que você não conseguiu fazer acontecer da forma que você gostaria, vai te resultar em algo muito positivo lá na frente. Sim. Sim. Não é? E às vezes as pessoas falam, nossa, eu fiz tal coisa, não surtiu frutos. Mas quando você for ver lá na frente, valeu como experiência, né? Valeu como outras possibilidades na vida. E se não deu certo também, é porque não era para dar, né? O importante é continuar fazendo. Sim. Como a gente estava falando, né? Nós temos um eu impostor. Então, muitas vezes, a gente se enxerga dessa forma. Que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, as limitações. E aí, acabo travando nesse momento e não sigo adiante com essa... Você tem essa verdade instalada, né? Então, é um programa isso. Então, a gente tem as nossas programações. Os computadores, eles são inspirados na nossa inteligência. A gente também tem programação e a gente pode, sim, desinstalar e instalar novas programações, novos programas. Então, um programa como esse que você acabou de falar, não deu certo? Vai lá e tenta novamente. Tenta de uma forma diferente. Mas muitas pessoas não têm. E o interessante e o importante de nós informarmos é que sim, a pessoa pode se reprogramar. A pergunta é, como eliminar a procrastinação da vida pessoal? Eu quero que responda ao seu ponto de vista, Luciana, e ao seu ponto de vista, Regiane, por favor, para quem está acompanhando em casa, fala direto aqui para a câmera, fala direto com o nosso telespectador, porque com certeza vai ter alguém em casa que vai precisar desta solução para a vida pessoal. Bom, como eliminar, né? O grande segredo de tudo é primeiro a gente olhar para a gente mesmo. Eu vou deixar para amanhã aquilo que eu preciso fazer, por quê? É olhar os meus sentimentos e as minhas emoções. O que isso está querendo dizer para mim? Eu não vou fazer isso para amanhã, por quê? Porque amanhã eu não vou conseguir. Porque eu estou cansado? Porque eu tenho medo do fracasso? Então, o primeiro segredo e dica é olhar para si mesmo, né? Ver que antes das minhas ações, o que está dizendo os meus sentimentos, né? O que meu sentimento está dizendo, que medos que eu estou tendo e o que eu preciso trabalhar, né? Eu vou deixar 2 dicas práticas que eu uso no meu dia a dia e que me ajudou muito, porque eu também procrastinava. Não que Você? a gente... Quem não, né? Também. Quem não? Em algum período da vida, todos nós. E muitas vezes você é uma pessoa que é realizadora, mas procrastina em algo. E nós temos um instinto, esse nosso instinto, ele sempre fala ali, olha, se você ao invés de só caminhar um pouquinho na esteira, você correr um pouquinho mais, ao invés de você ficar aí muito tempo só lavando louça, de repente você para e vai fazer uma caminhada, nós temos esse instinto. Então é você dar ouvidos a ele. Eu gosto muito de usar a lista das 6 coisas mais importantes para se fazer no dia. Quais são? E fazer como a Rê falou, vai ticando. Faz cada pessoa vai ter dá um alívio, né? Quando a gente tica o que fez. Eu falo assim, por mim, tem uma hora de ouro, como você disse, quais são? Tem uma hora de ouro. A nossa primeira hora da manhã é uma hora de ouro. Tenta acordar um pouquinho antes de todo mundo da casa. Faz lá, tem um momento de meditação, um momento introspectivo, um momento onde você vai ter ali, cuidar da sua vida espiritual. Faça exercícios físicos, se ame, fale palavras de afirmações para você, que você pode, que você é capaz, porque muitas vezes você procrastina também por você falar assim, eu não sei fazer mesmo, eu não sei fazer isso, eu sou aquilo. Esse hábito de se xingar, você acaba se punindo e falando assim,
tá tudo bem, eu já me puni porque eu procrastinei e procrastina de novo. Então, existe um estudo científico que comprova que pessoas que ficam se xingando, elas procrastinam mais. E você que está em casa, você pode ser tudo o que você quiser. Você pode chegar onde você quiser. Procrastinar, esta é a palavra. Já até peguei, gente. Nunca mais. Vamos? Bate aqui, ó, na tela comigo. Nunca mais, ok? Então, a partir de hoje, é fazer a vida valer, fazer de nova forma, de novo jeito, e isso que vale. Com a aula de hoje e o nosso banho da felicidade, começa pelo banho da felicidade e depois segue aqui nas ações para ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz. Quero agradecer muito a Luciana Lemos, que tem um trabalho incrível, que vale a pena, inclusive, você seguir aí nas redes sociais, não é isso? O Instagram dela é @LucianaLemosOficial. Isso mesmo. Obrigado, viu? Tem um canal no YouTube de meditações, Luciana Lemos Meditações, para você aprender a trazer sua mente plena para o agora. A gente vai ensinar uma receita, vamos todos sentar na mesa e você vai contar pra gente sobre esse trabalho, tá? Quero agradecer também a Regiane Pinheiro, que é psicóloga em foco em orientação vocacional. Também siga aí no Instagram, @Fábrica de Profissões, não é isso, Regiane? Isso mesmo, e eu super agradeço pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui na presença de vocês. Nós que agradecemos o ensinamento aí, né, esse momento tão gostoso, só que vocês ainda ficam aqui com a gente, porque agora, na culinária, eu vou receber uma bonitinha Celina Correia, que é chefe e confeiteira. Olha que a sobremesa de hoje é deliciosa, uma torta brownie, gente, delícia, com mousse de café. Não saia daí, fica comigo, eu te convido.